Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e hoje a gente vai conversar sobre os programas e as estratégias que vêm sendo traçadas aqui em Mato Grosso para combater a violência contra a mulher em sintonia com o Pacto Nacional contra o Feminicídio que foi lançado pelo governo federal e os demais poderes. A gente também fala sobre as mulheres que escaparam do feminicídio, como tocam a vida, quais são as políticas construídas para que essas mulheres sintam um pouco mais de segurança nesse novo caminho após tremenda violência. Nas reportagens a gente traz detalhes do que muda para a confecção da Carteira Nacional de Habilitação depois das novas regras impostas pelo governo federal e a gente fala também de um evento pensado para homenagear as mulheres através da capoeira aqui em Cuiabá, nesse mês que é dedicado às mulheres. Pega o teu café e vem comigo para conferir tudo que a gente preparou para você aqui no Papo com Ela. A violência contra a mulher continua sendo um dos maiores desafios de segurança pública no Brasil e em Mato Grosso. Para enfrentar esse cenário, o Estado tem investido em ações integradas. A Câmara Temática de Defesa da Mulher, vinculada ao Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública, atua justamente para fortalecer essa rede de proteção, alinhando Mato Grosso ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E quem conversa conosco sobre essas ações é a presidente da Câmara Temática, a Tenente Coronel Ludmila Eikoff. Tenente Coronel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente falar um pouco das ações que estão sendo realizadas aqui no estado de Mato Grosso, pensando também nesse pacto nacional que foi lançado de combate ao feminicídio, pela Câmara Temática, né? Então, queria que a senhora pudesse falar um pouquinho mais do que está sendo desenhado para o estado de Mato Grosso, nessa perspectiva de combate à violência e também para a gente mudar um pouquinho essa realidade dos feminicídios, né? Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra a gente poder estar aqui, porque eu costumo dizer assim, que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais dúvidas a gente vai reduzindo e a gente vai levando essa informação, que eu acho que é o mais importante de tudo, é a mulher entender o que é que ela tem de direitos, porque a gente entende que quando ela sofre uma violência, a parte dos direitos humanos dela foi lesada. Não é só aquela violência, tudo que ela deveria ter e foi lesado. Aí na Câmara Temática, nós somos lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Politec, o Sistema Penitenciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário. Então, quando nós reunimos na Câmara Temática, que pelo menos é uma reunião por mês, a gente tenta entender o que o outro órgão está fazendo e, de repente, onde que esse fluxo pode ser aprimorado. O que a gente pode fazer para melhorar esse atendimento. Essa integração das ações acaba sendo mais efetiva. Trazendo um trabalho mais eficiente, né? Isso. A gente consegue chegar melhor. Porque eu costumo dizer assim, que se eu não conhecer o meu colega, não adianta quantas ações ele faz. Às vezes eu começo uma frente sozinha aqui e de repente a Polícia Civil já tem esse trabalho adiantado. Então é muito mais fácil a gente fazer termos de cooperações para a gente poder estar levando essas ações para o maior número de mulheres. Né? E a gente conseguiu agora, recente, colocar a saúde, a educação na Câmara Temática também, e a CECEL também entrou como cultura. Então, assim, a gente vê que está tendo essa mudança a nível de Estado, de todas as secretarias terem uma ação voltada para o acolhimento das mulheres. E lá na Câmara Temática a gente falou onde que a gente pode estar melhorando. Então, para esse ano, nós fizemos uma votação recente para a gente ter um congresso técnico, para que todos esses órgãos que participam possam levar um número mínimo de profissionais para estarem lá recebendo mais informações. Esse ano a gente vai tentar trabalhar o efeito da rede social na violência doméstica, né? Porque ano passado, pela Polícia Militar, nós levamos a neurociência, os impactos neurológicos de uma mulher que sofre violência e o trauma transgeracional. São dois temas novos que muita gente nunca tinha ouvido falar e esse ano a gente vai para todas as instituições levar os efeitos da rede social. Da criança que de repente assiste uma violência doméstica, como aquilo é reforçado através da rede social, ou como a rede social pode definir determinados comportamentos, né? De eu ficar acompanhando um determinado grupo que a gente está vendo que tem os red pills lá. Tem esse comportamento machista, misógino, aí a pessoa fica ali só assistindo aquilo, ela vai se contaminando. Né? Então, como é que isso pode ser
aprimorado, melhorado para o acolhimento da mulher. Esse congresso técnico, Tenente Coronel, ele também tem um caráter de nivelar ou de padronizar o atendimento à mulher nas várias instituições, para que essa mulher, padronizar no sentido de, para que ela não seja revitimizada, para que ela tenha o devido acolhimento, para que ela se sinta confortável de procurar as forças para denunciar a violência que ela está sofrendo. O congresso ele leva mais informação. Como eu disse, ano passado a gente levou 2 temas novos. Sim. De repente quem estava ali nunca tinha ouvido falar e acaba reconhecendo determinadas características. O congresso técnico é mais para essa nova realidade. Já a Câmara Temática, ela trabalha justamente isso. Porque eu não posso falar quantas capacitações determinado órgão deve fazer. Sim. Só que nós temos pactuado na Câmara Temática, no plano de metas. Aí lá ele tem que prestar conta, então ele tem que fazer essas capacitações. Aí nessas capacitações, cada instituição faz o seu fluxo. Mostra como é que isso deve ser feito a nível daquela instituição. E isso faz diferença lá no resultado final? Faz muito. Ano passado, eu vou dizer sobre a Polícia Militar. Nós estávamos fazendo visita técnica para o estado todo. Nós rodamos pela coordenadoria mais de 12 mil quilômetros. Então foi muito exaustivo. A primeira cidade que nós fizemos, que foi o Polo de Primavera, nós fizemos apenas visita técnica para a patrulha. Aí lá a gente levou a atualização de legislação, o que tinha mudado com o pacote de antifeminicídio, as atualizações gerais, até institucional. Só que daí a gente percebeu que o primeiro atendimento é a viatura ordinária, aquela viatura do dia a dia. Porque a patrulha é a última. É só quando tem medida, né? Então a gente falou, não, então vamos mudar. Nós voltamos para Cuiabá, reformulamos a nossa nota de instrução e passamos de 4 a 6 horas de capacitação. Mudamos o nosso público. Aí nós, ano passado, fizemos a capacitação em torno de 800 policiais. O que mudou? É que para esse primeiro atendimento, a gente mostrou para ele o que é que ele deve observar, o que é que ele deve colocar no boletim de ocorrência, como é que ele deve tratar essa mulher. Então, e a gente mostrou para eles casos reais, não aquele de domingo da embriaguez, que é o que a Polícia Militar mais atende. E de repente o policial fala, de novo. Então a gente mudou, porque a gente mostrou casos realmente de mulheres agredidas fisicamente, mulheres abaladas psicologicamente, e a gente mostrou para eles que eles têm mãe em casa, têm irmã, têm filha, têm esposa. Não é só o serviço policial militar. Existe aquele núcleo que ele pode fazer essa mudança. Então a gente recebeu um feedback muito importante. E a gente começou a perceber que o atendimento dessas ocorrências mudou também. Então a gente percebeu que foi um avanço na instituição. A gente teve muito apoio dos nossos comandantes regionais. Todo comandante regional que a gente ligava falava, quando a gente está pensando em fazer isso, ele não. Pode vir. Pode vir. Eles pararam em torno de 50 a 60 policiais. Isso numa área é um impacto significativo. Você tirar todos os policiais naquele dia só para receber essa capacitação. A gente teve total apoio do nosso comandante-geral, do nosso secretário. Ano passado nós tivemos a jornada extraordinária em patrulha. Então o policial, em vez de fazer jornada em barreira, em operações, ele fazia em atendimento. Então nós recebemos em torno de 8 mil medidas protetivas. Então cada medida protetiva é uma mulher. E nós assistimos 8 mil mulheres ano passado. Então, assim, se a gente pensar que o estado todo foram 18 mil mulheres assistidas em medidas protetivas, 8 mil processos foram encaminhados para a patrulha, e nós assistimos essas 8 mil mulheres, então nós tivemos um avanço. Né? Então a gente ficou feliz com o resultado do ano passado. Eu queria aproveitar esse gancho da senhora falando do acompanhamento das medidas protetivas para falar um pouquinho desse caso recente que aconteceu na segunda-feira de carnaval envolvendo a professora Luciene, que acabou perdendo a vida, né, por conta do ex-marido, e a família diz o seguinte, mas ela usou o botão do pânico e o botão do pânico não funcionou, policiais estiveram aqui em casa, mas foram embora, e depois se desenrolou o que aconteceu, né, dela perder a vida. O que a senhora pode falar para a gente a respeito da efetividade das medidas e desse trabalho de acompanhamento que é feito pela patrulha? O caso da professora é um caso muito dolorido, né, porque ela procurou ajuda, né. Então, quando ela fala sobre o botão do pânico, na verdade ela tinha um aplicativo. Né, a medida protetiva deferida para ela foi o aplicativo, então ela teria que acessar o celular e solicitar um apoio. Em outubro ela fez esse acionamento, em outubro as viaturas foram até lá,
Só que quando a viatura chega no local e o agressor não está, é padrão nosso orientar que ela registre a quebra da medida protetiva. Isso foi feito. Uma vez a viatura encaminhou ela até a delegacia e na outra orientou para que ela fosse. Ela fez os dois boletins de ocorrência. Ela procurou os direitos dela para informar que foram cerceados. Sobre não ter localizado o agressor, a viatura faz rondas e às vezes a gente não localiza. Então, assim, é diferente se a viatura tivesse chegado lá e o agressor estivesse presente. É uma outra situação. Aí ele é encaminhado à delegacia. Como nas duas vezes ele não estava, é somente o registro do boletim de ocorrência realmente. Entendi. Né? E é importante a gente falar que muita gente falou assim, mas não funciona o botão do pânico, a medida protetiva não funciona. É importante falar que dos feminicídios do ano passado, uma porcentagem mínima de mulheres tinham um boletim de ocorrência e medida protetiva. Então, sim, faz muita diferença. Salvo engano, de um universo de 53, 4? 54 mulheres. 7 tinham medida, Isso. né? Então, assim, a gente fala que é importante a mulher procurar por um motivo específico. O Estado passa a vê-la. Porque enquanto ela não registra o boletim de ocorrência, enquanto ela não busca a medida protetiva, o Estado não consegue enxergar. Onde é que aquilo está acontecendo, né? Então, a gente fala que a gente reforça, né, que o caso da professora é uma fatalidade, é algo assim que nada do que a gente possa fazer ou falar vai trazê-la de volta. Então, assim, é muito dolorido, porque qualquer coisa que a gente fale, as filhas vão estar assistindo. Né? E nada do que eu falar vai amenizar a dor delas. Né? Então, o caso da professora é uma fatalidade, não tenho dúvida disso. Né? Eu quis trazer esse caso, Tenente, porque assim, depois dele, a gente viu uma desconfiança das mulheres. Isso. Né? E eu acho que isso é prejudicial para essa luta de combate à violência, ao feminicídio, e por isso eu pedi que a senhora falasse a respeito, para que a gente reforce a necessidade da denúncia, de procurar as forças. A gente né? fala que ela não pode desacreditar do sistema. O caso da professora é uma fatalidade, assim, acho que ninguém está falando o contrário disso, só que ela não pode deixar de registrar boletim de ocorrência, ela não pode deixar de buscar medida protetiva e de buscar o Estado, né? Porque nós temos a rede de proteção, nós temos, como eu falei, vários órgãos que trabalham em busca de trazer mais segurança para essa mulher, de conseguir tirar ela desse ciclo da violência, porque não cabe a nós julgarmos por que ela ficou tanto tempo no relacionamento, por que ela foi e voltou tantas vezes. Isso não é o trabalho da rede, não é o trabalho da polícia militar, esse julgamento. A gente está ali para conseguir fazer com que ela rompa esse ciclo, né, de violência e consiga voltar para uma vida saudável, feliz, assegurada, né. Então, a orientação que a gente deixa é a mesma. Busque os seus direitos, busque registrar, busque pedir medida protetiva e não sinta envergonhado em ligar o 190. Ah, vou ligar de novo? Liga. De novo. Quantas vezes forem necessárias. A gente está justamente para dar segurança à sociedade. Né? Então, é como eu falei assim, é uma mudança cultural. Não é uma coisa fácil, não vai ser da noite para o dia. Nós conseguimos agora, através da Câmara Temática, que a educação participasse e agora nós teremos na grade curricular temáticas sobre violência. Porque, às vezes, a gente é criado para casar e para suportar tudo. E o tudo não é tudo, né? Esse tudo tem limite. Tem limite. Só que se a gente não fizer essa mudança cultural, para que desde criança a menina entenda, eu não quero a partir daqui, e que o menino também entenda qual é esse espaço da menina, para que daqui 10, 15 anos a gente tenha uma outra sociedade. Né? Então, assim, se a gente pensar que a Câmara Temática, desde 2017, e é basicamente há 2, 3 anos que a gente escuta falar muito da Câmara Temática. Olha quanto tempo a gente remou, abre aspas, sozinhos, para agora a gente ter esse apoio social. Lógico que com apoio vem a cobrança e faz parte, né? Então a gente está fazendo nossos aprimoramentos, a gente está verificando onde que pode acontecer as falhas, a gente está tentando minimizar ao máximo os erros, né? Tenente Coronel, a gente viu uma movimentação de análise das vítimas de feminicídio. Trabalho que tinha envolvimento da Defensoria Pública, governo do Estado, não sei se isso ainda acontece, é isso que eu quero verificar com a senhora, né? De estudar ali o entorno daquela mulher, as condições que levaram até esse desfecho trágico. O que já se tem disso e como isso também ajuda no aprimoramento das ações?
Hoje nós temos dentro da secretaria o observatório. Todas as informações, aconteceu um caso, o observatório já alimenta automaticamente. A partir dali nós temos um perfil dessa vítima, nós temos um perfil do agressor, nós temos os filhos, nós temos a classe social, o estudo. Então, assim, é como se fosse um mapa desse crime hediondo, né? Então a gente consegue, dentro da Câmara Temática, com as instituições, trabalhar como se fosse no norte. Olha, o crime está para cá, então vamos nesse norte, né? Vamos trabalhar para cá. Só que, voltando, é uma questão cultural. Então a gente precisa modificar as nossas bases. Por isso que a gente vai trazer a rede social no próximo congresso. Porque tem muita coisa nova. Nós crescemos numa geração que não tínhamos rede social. Não era hiperconectada como agora, né? Hoje nossos filhos acompanham tudo em tempo real. E o que isso interfere na vida deles? Como é que isso vai alimentar o lado agressivo deles? Né? De repente na tolerância com a mãe. De repente na tolerância com a parceira. Né? Então a gente tem que ensinar eles desde pequeno o que é paixão, o que é amor. Qual é o limite disso. Né? Respeitar o outro ser humano. Né? Como eu disse lá na coordenadoria da Polícia Comunitária de Direitos Humanos da Polícia Militar, nós temos a questão das mulheres, do idoso, da criança, do LGBTQIA+, do trabalho escravo. Nós temos várias frentes lá dentro. Moradores de rua. Moradores de rua. Então a gente consegue, como se fosse um mapa, e a gente consegue sempre voltar na questão cultural. A gente sempre volta para o mesmo ponto, Então agora, com a educação entrando, com a cultura entrando, com a assistente social que já estava, a gente acredita que esse ano vai ser um outro norte para nós. E a gente também, acho que é importante salientar, Tenente Coronel, que esse não deve ser um trabalho apenas do Estado, né? Esse tem que ser um trabalho de todos nós, inclusive enquanto famílias, enquanto cidadãos, né? Enquanto, por exemplo, eu sou mãe de 2 meninos. Então, se eu trabalhando nessa pasta, eu conseguir entender a forma que eu devo criá-los, já é uma super diferença, que eu tenho certeza que serão 2 famílias que não vão presenciar isso. Mas eu preciso que o outro lado também crie, pensando nesse mesmo norte. Né? Então, dessa questão social, realmente, de convívio. Porque a partir do momento que a criança, o adolescente, passa 10, 12 horas dentro de um quarto, quando ele é exposto ao convívio, e de repente alguma coisa desagrada ele, como é que ele vai reagir? Né? Então, de repente, se ele ficou muito tempo acompanhando essa lá misógino, machista, ele vai responder desta forma. E até a capacidade de frustração, né? A gente fala que muda o córtex pré-frontal, tem um afinamento, né? E os pais trabalham muito hoje, às vezes a gente chega em casa, eu não quero frustrar meu filho porque eu fiquei tanto tempo fora. Então existe todo esse trabalho de base, de você trabalhar a família, de você trabalhar a educação. Agora nós fizemos uma parceria com a CESP também. A Polícia Comunitária vai começar a fazer reuniões com os CONSEGs. E nesses grupos... CONSEGs são os Conselhos de Segurança. E nesses grupos, ou nesses pequenos grupos que eles reunirem, a patrulha irá lá fazer uma palestra. Vai dar certificados, a gente vai passar por colégio, vai passar por faculdades, por grupos sociais, e a gente vai estar conseguindo levar de novo a temática de violência doméstica. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Né? Então, como eu disse, né, eu acho que esse ano vai ser um ano assim que a gente vai conseguir colher mais frutos do que os anos anteriores, né? Porque a gente já tem mais secretarias trabalhando nisso. E com o gabinete de defesa da mulher, que está agora na vice-governadoria, a gente percebe que o governo está dando um outro olhar também. Né? O que era antes uma câmara temática dentro de uma secretaria, a gente juntou mais secretarias, agora criou-se um gabinete para fazer ainda mais essa interlocução, para que a gente consiga realmente perceber nossos gargalos, aprimorar nossos serviços e acolher mais mulheres. Né? Que toda vez que a gente atende a gente percebe, de repente, essa carência, né, de eu tô sozinha. E a gente chega lá e fala, não, você não tá sozinha. Nós estamos aqui, né? Então... E existe... Foi traçado um planejamento, por exemplo, para a próxima década, ou né, nessa década? O que se tem como meta? Depende da instituição. Na Polícia Militar é que todos os batalhões tenham uma patrulha Maria da Penha. Hoje nós estamos presentes em 45 municípios, com núcleos, mas nós realizamos atendimento de 111 municípios.
atualmente a Polícia Militar é a única que está presente nos 142 municípios. Então, nossa intenção é que nesses 10 anos a gente consiga estar presente nos 142 municípios com a Patrulha Maria da Penha. Além do efetivo capacitado para esse primeiro atendimento. Porque não adianta eu só pegar o final. Se eu já conseguir encorajar essa mulher no primeiro passo, de repente ela não vai sofrer tantas violências até conseguir romper o ciclo da violência ou terminar o feminicídio. E já se a gente pensa na Câmara ou no gabinete, né? Existe já um caminho traçado para esses 10 anos? Todas as instituições. A Polícia Civil tem a questão de aumentar as salas, a Politec aumentar a sala Lilás também. Então, a Polícia Civil às vezes tem aquela sala menor, especializado, mas também tem as delegacias de mulher. Isso tudo está no plano de todas as instituições. Fica no portal da CESP lá, o nosso plano de metas, e o gabinete agora vai estar acompanhando isso. E vai estar cobrando setor por setor, né? Para a gente estar aprimorando, né? Para a gente conseguir estar presente, de fato e de direito, nos municípios, né? Porque Cuiabá e Várzea Grande são grandes centros. Né? Aqui a gente tem presente todas as instituições. Né? Agora, se a gente pensar num município pequenininho, que às vezes só a Polícia Militar está lá, às vezes a delegacia fica a 200 quilômetros, o fórum fica a 300. Então, todas as instituições têm esse aumento. Para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres e também para os homens que estão nos acompanhando, porque esse combate deve ser integrado. Né? A gente fala que a gente sempre perguntou para as mulheres por que elas apanham. A gente nunca perguntou para o agressor por que eles batem. A gente precisa mudar o nosso foco, porque as mulheres já estão entendendo o papel delas na sociedade. Os homens é que não suportaram essa ruptura ainda. Então, que eles participem também, acompanhem esse trabalho, e lembrando que eles têm filhas, têm mães, têm irmãs, têm primas, e dizer para as mulheres que a violência ela não se resolve no silêncio, ela se resolve falando. Né? Então busque ajuda, precisando ligue 190, a segurança pública como um todo está pronto para ajudá-la. Muito obrigada. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já.